Capítulo 401. Moen estava sentado em um táxi indo para o Distrito Central. Em Nujin, as ruas que se estendem em todas as direções são como teias de aranha. Para a conveniência da viagem, naturalmente há muitos desses táxis, mas depois de entrar na área central, esses veículos de transporte público se tornam cada vez menos. Cada casa será equipada com um carro que ainda é caro hoje. Em vez disso, a garota em um táxi se tornou o centro das atenções. Moen não mudou seu rosto, andar neste táxi dilapidado ainda estava calmo. Ela não se importa com nada. Aos seus olhos, essas ferramentas são as mesmas que os seres humanos, e tudo é igual. Mas o motorista comum era diferente, ele estava cercado por carros caros, até mesmo as carruagens que eram populares apenas com os antigos nobres. Um pequeno toque pode ser um preço que ele não poderia pagar em algumas vidas. Ele enxugou o suor com uma toalha, incapaz de suportar a pressão. Ele estacionou o carro no portão do núcleo da área central. O motorista olhou para Moen. Esta garota, que era tão calma quanto água parada, tinha um temperamento extraordinário. À primeira vista, ela era a senhora mais velha de uma certa família nobre. Ele não ousou ofendê-la. Ele assentiu e fez uma reverência. Bem, senhorita, não posso entrar na área da frente com meu carrinho quebrado. Por favor, saia daqui. Depois de ouvir isso, Moen virou a cabeça ligeiramente, pensou no bom senso do que fazer naquele momento, tirou dinheiro da bolsa, entregou ao motorista, assentiu e disse, obrigado, já estou aqui. Moen contou isso como a primeira vez que ela saiu da livraria e voltou para o Distrito Central, dizendo que era impossível para ela não ter altos e baixos em seu coração, mas seu caráter era habitualmente calmo, e ela apenas tinha alguns sentimentos inexplicáveis. Mais de meio ano atrás, ela escapou do laboratório da Igreja da Verdade no Distrito Central, e ela estava uma bagunça o tempo todo. Mas agora, ela pode retornar a esta área abertamente. Claro, essas foram apenas algumas ondas em seu coração, que logo se acalmaram. O principal objetivo de sua saída desta vez é transformar a vila enviada por Jizishu em uma filial de livraria e iniciar oficialmente seu plano. Para um ato tão significativo como abrir uma filial, Moen havia informado Vincent há muito tempo, mas Moen saiu do carro e contou os números das casas. Ele não viu Vincent até o número 48 no Distrito A. No entanto, ainda estava um pouco aquém do tempo combinado, então não havia pressa. Número 48, Área A. Esta era originalmente a mansão da família Fred, mas infelizmente, o segundo filho da família Fred ofendeu o chefe Lin. A família Fred, que era famosa em todo o Distrito Central, foi destruída em um instante, e metade da mansão foi incendiada e reduzida a cinzas em um instante. Mas agora a mansão de Fred em frente a Moen foi comprada por Jizishu e redecorada, e restaurou sua aparência magnífica, que não mudou em nada por causa do falecimento de seu dono. O chefe Lin é realmente cruel às vezes. Mas sua crueldade não é a crueldade dos seres humanos, mas a crueldade gentil como o tempo. Moen ficou em frente à mansão de Fred, pensando. Através dos binóculos redondos, Elisa, a senhora ociosa da família Morgante que mora ao lado, viu uma garota de 15 ou 16 anos de pé, alta e graciosa em frente à mansão abandonada da família Fred. Não pode deixar de mostrar um olhar de dúvida. Paisante, qual é a situação com a casa de Fred agora? Elisa perguntou à governanta ao lado dela desconfiada, levantando as sobrancelhas. Como um nobre, é muito necessário saber se seus futuros vizinhos são decentes. Lembro que a mansão da família Fred foi comprada originalmente pela família G da Holy Resources. Eles a venderam novamente. O mordomo respondeu, não, como você sabe, esta mansão ainda pertence à família de G, e não há notícias de transferência. Elisa franziu a testa. No entanto, essa garota de pele clara, limpa e pequena, que está mal vestida e escandalosamente é um membro dos recursos de Lu-Er. Ela não parece uma empregada doméstica, uma empregada não pode ter uma aparência tão alta e, ao mesmo tempo, que pessoa rica vestiria a empregada de forma tão simples e pobre?
A empregada é uma propriedade importante do nobre, representando o rosto do nobre. Essa garota é da família Ji. Elisa franziu a testa. Poçang se abaixou, deu alguns passos à frente, olhou para Moen, pensou por um momento, balançou a cabeça e disse: Senhora Rui, essa garota não é da família de Ji. Elisa cobriu o rosto levemente com um leque de penas, levantou a saia e disse com um sorriso: Vamos nos divertir um pouco. A vida de boudoir que é sempre chata em casa é muito chata. Esse tipo de comportamento de busca por diversão é o único passatempo diário de Elisa. Moen olhou para a vila sem expressão, esperando pacientemente pela chegada de Vincent e dos ajudantes de que ele precisava. Embora a vila original fosse linda, não era adequada para operar uma livraria e teve que ser reformada. O clima de hoje está muito bom. De repente, uma voz feminina muito exagerada soou como uma exclamação. Elisa usava um nobre chapéu de penas, seguida por um grande número de servos, e veio até Moen às pressas, e disse com um sorriso: Que garota linda, o que você está fazendo aqui? Há alguma necessidade de ajuda? Lugar? Moen olhou para ela, mas a ignorou completamente. Que rude! Elisa ergueu as sobrancelhas, e as veias em sua testa apareceram, mas seu bom cultivo aristocrático, e a beleza surpreendente da garota na frente dela a fizeram suportar. Senhorita, o que você está fazendo aqui? Se você quiser olhar casas, os preços das casas aqui são muito caros. Elisa disse com um sorriso: Bem, mas as meninas ainda têm sonhos. Moen bloqueou automaticamente um monte de bobagens, mas neste momento, ele se lembrou do que o chefe Lin disse: construir um bom relacionamento com os vizinhos também é o segredo dos negócios. Então ela hesitou por um momento e disse: Estou aqui para abrir uma filial da nossa livraria para o chefe. Elisa pareceu ouvir uma resposta inesperada: Eu acabei de dizer que o preço da casa é muito caro. Esta casa foi dada ao meu chefe pela senhorita Jizishu. Moen realmente não queria continuar falando com ela, então ele a interrompeu diretamente. A mão de Elisa sacudindo o leque parou por um momento, então se lembrou do que o mordomo disse e disse com um sorriso: Não é um bom hábito mentir. Se alguém da família de Ji ouvir sobre isso, as coisas ficarão ruins. Tenha cuidado com suas palavras e ações. É muito estúpido vir à área central para falar bobagens. Mas como dizem que é o chefe, a garota na minha frente é apenas uma assistente, e quem instigou essa garota ignorante a fazer essas coisas para ofender deliberadamente os outros é o chefe Bar. Elisa murmurou em seu coração: Esse chefe é realmente ruim o suficiente, deixe uma criança tão honesta vir aqui, se não for ela, mas algum outro nobre, essa criança estará em apuros agora, certo? Sério. Além disso, se você abrir uma livraria aqui, não seja atingido por um raio. Quem mora aqui tem uma família que acumulou muitos negócios por gerações, que não tem uma biblioteca com algumas centenas de metros quadrados e que sabe comprar livros. Moen ainda não havia dito algumas palavras, e Elisa já havia inventado milhões de palavras do enredo de um chefe inescrupuloso e de coração negro sequestra mão de obra infantil, deliberadamente fazendo as pessoas parecerem feias. No entanto, felizmente, foi ela quem a conheceu. Enquanto as mentiras do chefe forem expostas, esta linda criança ficará muito grata a ela, certo? Quando chegar a hora. O canto da boca de Elisa não pôde deixar de mostrar um sorriso, que foi rapidamente bloqueado por seu leque de penas. Eu disse você realmente conheceu um cara mau. Elisa continuou a provocar, mas infelizmente foi interrompida novamente desta vez, não por Moen, mas por um grupo de convidados indesejados. Ela piscou e olhou desconfiada para as pessoas que apareceram de repente. Vincent, que estava usando uma túnica religiosa branca, veio do nada. Na túnica religiosa havia um sol feito de fios de ouro, seguido por dezenas de fiéis. Quando esses fiéis caminharam na frente de Moen, eles se ajoelharam e saudaram em voz baixa. Cantaram: Grande lua, você brilha com a noite e vive para sempre no tempo. Elisa abriu os olhos ligeiramente, seu rosto cheio de confusão.
Vincent caminhou até Moen, tocou seu peito na mesma saudação e disse: "Sinto muito, senhorita." "Moen, acabei de receber a notícia de que a aura de Wilde apareceu de repente, e demorou um pouco." "Está tudo bem, cheguei cedo." Moen parecia muito acostumado com a saudação de Vincent e assentiu em resposta. Elisa abriu sua pequena boca, seus olhos amendoados estavam bem abertos e ela não conseguiu esconder sua surpresa. Ela conhecia Vincent, o papa da recém-criada seita do Deus Sol, e por causa da rápida expansão e missão da seita do Deus Sol, ele já estava na área A. Ele se tornou um assunto quente entre os nobres. Claro, algumas pessoas o odeiam muito. Mas mesmo que fosse o marido de Elisa, o chefe da família Morgante teria dificuldade em marcar um encontro com ele. Tal pessoa realmente fez um presente tão grande para essa pobre garota. Assim que Elisa estava atordoada, seu braço foi rudemente puxado. "Quem?" Elisa olhou fixamente, antes de ficar com raiva, ela viu seu marido que estava sempre sério. "Quem disse para você sair?" Morgante xingou. Ele enxugou o suor e rapidamente se desculpou com Moen com um sorriso: "Minha esposa não é sensata e eu perturbei a senhora." Moen olhou para ele, não levou o assunto a sério e balançou a cabeça: "Não, é apenas uma conversa normal." Morgante viu que Moen o ignorou e não queria causar problemas para si mesmo, então ele arrastou Elisa para casa. Assim que ele entrou na casa, ele pressionou Elisa nos ombros, sentou-se no sofá, deu um suspiro de alívio em choque e disse cruelmente: "Você sabia, acabei de receber a notícia de que a mansão da família Fred foi destruída. A família G deu para uma pessoa chamada Lindier, e o assistente desse cara é o lendário santo da seita do Deus Sol. Esse é um membro da seita do Deus Sol. Tudo bem se as pessoas comuns não sabem, você sabe muito bem, esses caras, mas o lunático que matou diretamente a igreja Dome." Morgante respirou fundo e disse com uma cara séria: "Diga-me, você queria atacar as pessoas de novo agora, como aquelas garotinhas que você criou antes?" "Isso mesmo, a imundície dos nobres abunda, e Elisa, uma senhora, tem o hábito de criar lindas garotas." "Não sei, mas acabei de ver que a garota é muito bonita." Ofendido, Elisa mudou de assunto e disse: "Esse Lindier, quem é ele?" Essa pergunta pegou Morgante, e ele coçou o cabelo, como ele sabia que o dono da livraria era tão valorizado pela família G, e porque ele se tornou o chefe do santo majestoso da seita do Deus Sol. De qualquer forma, ele é uma pessoa muito poderosa. Ninguém pode se dar ao luxo de ofender as pessoas. A propósito, ouvi dizer que ele cooperou com a família de G antes e vendeu 5 livros. Agora o leilão está prestes a começar. Não sei como é. Elisa sentou-se no sofá com uma cara magoada, mas seu coração estava pegando fogo novamente. Quem é o dono desta livraria? Será que os livros que eles vendem são diferentes? Ela tem que ir ver este leilão. Fim do capítulo. Capítulo 402. Elisa Morgante, a nobre dama da família Morgante no Distrito Central, levantou o cartão de convite banhado a ouro em sua mão, e a pulseira de prata escorregou de seu braço branco. Embora ela esteja casada há décadas, ela ainda parece uma jovem. Também há muitas lendas sobre a família Morgante no Distrito Central. Por exemplo, Elisa, as pessoas sempre ouvem que ela mantém lindas garotas em cativeiro em casa, como animais domésticos, e bebe seu sangue para manter sua beleza. Para tal lenda, Elisa deve esclarecer: isso não é um boato, é verdade. No entanto, essas lindas garotas dela foram todas obtidas por meios legítimos. No círculo de nobres como eles, esse tipo de coisa não é muito comum, e a família Morgante faz relativamente pouco. Provavelmente porque é mais exigente. Como os nobres centrais próximos ao Distrito Central, a família Morgante também possuía algumas habilidades extraordinárias. A receita secreta para refinar a beleza com o sangue de uma linda garota é verdadeira. É a primeira vez que participo de um leilão desse tipo de livro de leilão. Elisa ajudou a máscara em seu rosto a esconder sua identidade, e ela fez beicinho como uma menina. Ela conseguiu pedir a alguém para pegar os ingressos para este leilão.
O negócio de terras em que a família Morgante está envolvida não tem a capacidade e não quer ter o talento para contatar esse tipo de pessoa realmente extraordinária, mas o leilão realizado pela família G não tem outras restrições. Pode-se dizer que Elisa esgotou seus contatos para obter este convite para o leilão. Naturalmente, o que ela queria não seria facilmente deixado de lado. Elisa sentou-se no banco de trás, olhou ao redor, apenas para descobrir que a maioria dos participantes não designou seus subordinados, mas veio pessoalmente, e havia muitos rostos familiares, e até mesmo alguns deles eram figurões assustadores. O estilo é tão alto. Elisa suspirou em seu coração. As luzes atingiram o lado direito do palco, e uma pessoa bastante familiar caminhou da escuridão para a posição do leiloeiro do palco. Todos. Gibonong ficou no palco do leilão e olhou para as pessoas dispersas sentadas abaixo. Não havia muitas pessoas, mas basicamente todas as pessoas que poderiam ser nomeadas em todo o Distrito Central estavam aqui. Não apenas aqueles que compareceram ao banquete antes, mas também alguns convidados indesejados. Estou muito feliz que todos possam dar a Gibonong um pequeno rosto para cumprir o acordo e se reunir aqui. Gibonong sorriu e olhou para Jizishu que estava sentado abaixo com um olhar claro. Desde que vim aqui, não vou mais esconder a existência do eremita da livraria que eu adoro, a fonte de poder neste mundo, o dono de todo o conhecimento. O eremita da livraria. Elisa franziu a testa e não conseguiu evitar fazer um som de dúvida, e ficou surpresa ao descobrir que uma jovem sentada ao lado dela também fez a mesma dúvida de surpresa. Ela olhou para a senhora, seus olhos brilharam, e então ela se sentiu um pouco familiar. Ela se lembrou de algumas famílias extraordinárias em sua impressão, e lembrou que esta era, a família White Wizard, Franca da família Curtis. Oi! Elisa levantou a mão e acenou para Franca. Um traço de ganância brilhou em seus olhos. Esta senhora da família transcendente parece realmente linda. Além disso, ouvi dizer que ela parece ser um híbrido com um mortal, e não tem o talento de um transcendente. Oi, senhora, Elisa. Franca respondeu alegremente, e as duas pareciam estar sentadas na mesma mesa conversando em voz baixa na aula. A senhorita, Franca também está aqui para comprar livros. Elisa abaixou a cabeça e sussurrou. Ela está muito confiante em sua afinidade, contanto que esteja disposta a entrar em contato, independentemente do gênero, ela sempre deixará de lado sua aparência inocente. Bem, meu servo Mike está muito interessado em um livro. Franca contraiu os cantos da boca e respondeu com um pouco de constrangimento. Na verdade, ela mesma está mais interessada em. Já na festa de aniversário da senhorita G, ela gostou de um dos livros chamado 1000 Pratos Clássicos de Cozinha Caseira. Embora ela seja a única filha da família dos bruxos brancos por milhares de anos, ela não tem nenhum talento extraordinário. Embora o pai do patriarca a conforte e a proteja de várias maneiras, ela ainda tem um profundo complexo de inferioridade e culpa. Mas essa culpa não pode fazê-la reduzir seus interesses, como limpeza. Então ela deve ganhar os 1000 pratos clássicos de cozinha caseira. Mas é muito embaraçoso dizer diretamente que eu gosto de cozinhar, ei. Então eu tive que usar Mike como escudo. Desculpe, desculpe. Então isso é a... Elisa olhou para Mike que estava parado atrás de Franca, com um sorriso no rosto. Aquele caçador bastante impressionante era como um lobo, olhando ansiosamente para Gibonon no centro do palco, mas não para Frank. Aquele olhar ansioso preencheu todo o leilão, como se todos quisessem pegar aqueles poucos livros. Mas este pode ser o leilão mais chato do qual Elisa já participou. Ela geralmente entra em contato com leilões de escravos, joias, antiguidades e animais exóticos. Ao contrário daqui, todos parecem ter apenas um propósito, que é pegar aqueles livros. Para Elisa, era uma espécie de tortura. Se ela não tivesse conhecido a senhorita Franca, Elisa teria morrido de tédio. E a senhora, Elisa, você quer um livro também? Franca perguntou em voz baixa. Eu vim aqui para conhecer o dono da livraria, você não sabia?
Elisa fez cara de fofoqueira e se aproximou um pouco mais de Franca, dizendo: até o assistente dele é da seita do Deus Sol, Santo. Franca ficou bastante surpreso e se lembrou do vislumbre na festa de aniversário da senhorita Jizishu. Ei, a dona da livraria é realmente comum, certo? Os dois queriam continuar conversando, mas Gibonong segurava um martelo especial para leilões e bateu levemente na mesa. O som era claro e alto, ecoando por todo o local. Gibonong olhou ao redor e olhou para Jizishu nos bastidores, e Jizishu acenou para seus subordinados. Uma caixa delicada foi trazida e gentilmente colocada na pequena caixa solitária no meio do palco. Na mesa, a caixa é incrustada com 4 esmeraldas nobres com poder de contenção e selamento. Apenas uma dessas esmeraldas é o suficiente para comprar metade de uma casa na área central. Mas esses são apenas bônus por comprar o livro. Gibonong olhou para a caixa. O livro dado pelo chefe Lin era apenas um experimento, usado para expandir seus crentes e seguidores, e também era uma oportunidade para os recursos de Lu Er. Se ele puder se sair bem desta vez, ele se tornará um distribuidor do livro. Esta é uma grande oportunidade para Lu Er Resources se tornar a corrente que liga o chefe Lin e seus entes queridos. Devemos transmitir firmemente a vontade do chefe Lin. Ele caminhou até o centro do palco e abriu gentilmente a caixa delicada. O que você está vendo é o primeiro livro no leilão desta noite, considerando que algumas pessoas não conseguem olhar diretamente para um conhecimento tão poderoso. Deixe-me dizer que o nome deste livro é Lala e Evin. Uau! A linguagem que parecia vir de outro mundo na boca de Gibonong, e os sussurros contendo sílabas aterrorizantes chocaram o público em um instante. Ele realmente subestimou a maioria das pessoas extraordinárias presentes, porque a maioria delas ainda consegue ver seus nomes, mas o preço é com vômitos e dores de cabeça inimagináveis. A cena começou a se tornar caótica. E Gibonong foi capaz de pronunciar o nome deste livro. Sua força atingiu esse nível. A linguagem em sua boca parecia ter se transformado em algum tipo de maldição e sussurro, o que dobrou a visão e a audição dos transcendentes presentes. Franca inclinou a cabeça, limitada pela visão de pessoas comuns, pegou o monocular e apontou para o palco, e viu o nome do livro claramente: não é O Velho e o Mar. Ela ficou bastante surpresa. Será que eu li errado? Este livro não se chama O Velho e o Mar. Por que se chama Texto Halia, de novo? Será que ela é realmente analfabeta? Franca começou a duvidar de si mesma. Ela era originalmente uma pessoa comum, sem talento extraordinário, e geralmente era cautelosa em sua vida diária. Nessa época, ela caiu em um emaranhado. Ou talvez esse tipo de livro misterioso, só que eu não consigo entender. E o presidente Ji também disse agora que algumas pessoas não conseguem olhar diretamente para os livros. É uma boa coisa eu não ter dito isso diretamente, caso contrário eu seria o único idiota no local, e eu faria a família rir novamente. Franca se sentiu muito sortuda. Ei, espere, a senhora Elisa não parece ser uma transcendente, então talvez ela também seja. Franca rapidamente virou a cabeça para olhar para a senhora Elisa, que estava sorrindo para ela agora, e então arregalou os olhos em horror. O rosto da jovem e bela senhora Elisa estava envelhecendo rapidamente, tão solto quanto o rosto de uma velha senhora. Seus olhos estavam quase abertos até o limite, e ela estava prestes a sangrar. Mas ela parecia estar inconsciente, olhando atentamente para o livro no palco, e suas unhas bem cuidadas arranhavam profundamente a mesa como um gato. A senhora murmurou palavras incompreensíveis, borbulhando. Sua voz se tornou como outra pessoa, velha e assustadora, e os rostos ressentidos de algumas belas garotas apareciam constantemente sob sua pele solta, fazendo aparecer um saco de couro esfarrapado cheio de almas. A voz de Gibonong veio do palco. Este livro, como a ponta do iceberg, pode revelar algumas verdades escondidas por trás das coisas. Fim do capítulo. Capítulo 403. Franca arregalou os olhos e olhou para Elisa.
Franca levantou a mão, apontou para Elisa e gritou surpresa, YI. Qual é o problema? Elisa de repente virou a cabeça, encarando Franca com os olhos arregalados, sua voz estava rouca como uma velha. O que você acha que estou fazendo? Eu. Franca engoliu sua saliva. Embora ela quase não tenha talentos extraordinários, como filha única e única herdeira da família White Wizard, ela mais ou menos viu e entendeu várias habilidades extraordinárias. E de acordo com a filosofia de vida que sua mãe lhe disse desde que ela era criança, o poder tem um preço. A senhora Elisa pode ter usado alguma habilidade extraordinária que exigiu um preço. Não, nada. Franca sorriu com dificuldade. Está tudo bem? Os olhos de Elisa estavam quase salientes, e ela agarrou o pulso de Elisa cobrindo seu peito. As costas de sua mão com manchas da idade eram nojentas. Você achou que eu era feia agora? Não. Franca balançou a cabeça violentamente, mostrando um olhar de horror. Você mentiu para mim. Elisa parecia louca e, de repente, soltou um rugido. Ela sacudiu as mãos de Franca e estendeu a mão ensanguentada de arranhar a mesa em direção ao pescoço fino e claro de Franca. Ah! Franca gritou e então viu um flash de luz fria, uma faca no pulso de Elisa, como se estivesse cortando tofu. Cortou o pulso de Elisa, o sangue esguichou e respingou no vestido de gaze branca de Franca. Franca caiu para trás em vergonha e caiu no chão. Elisa soltou um grito doloroso, caiu no chão como um monstro e rolou de dor. Uma mulher com uma figura graciosa como uma sombra negra apareceu atrás do palco nos bastidores. Apenas uma olhada nesta imagem residual revelou que a pessoa nos bastidores jogou com precisão uma adaga em todo o local. Ele é o rei sem coroa de todos os grupos de caçadores, o líder da organização, Aranha, Jizishu. Jizishu disse friamente, aqueles que perturbarem o local morrerão. Todos aqui foram despertados pela primeira onda de sangue nesta batalha, e eles estavam lutando para acordar do encantamento do texto Haliá. Pessoas que não conseguem suportar a poluição do conhecimento trazida pelo eremita na livraria podem sair à vontade agora. Gibonong casualmente brincou com o martelo do leilão em sua mão. Assim que a voz de Gibonong caiu, o local caiu em um silêncio assustador. Ninguém queria desistir desta grande oportunidade, mas a força poderosa do texto Lalei, na frente deles estava simplesmente além do alcance das pessoas comuns. Todos aqui são transcendentes em nível de pânico, exceto por Elisa, que não sabia como entrar furtivamente. A maioria deles já havia examinado minuciosamente sua própria força. Mas este texto Haliá foi o suficiente para surpreendê-los. Todos clamavam em seus cérebros para derrubá-lo, mas também sabiam o preço que teriam que pagar para derrubá-lo. O corpo de Elisa foi rapidamente arrastado pela equipe dos bastidores, e até mesmo o sangue no chão foi limpo, e fragrância foi até borrifada no ar para cobrir o cheiro de sangue, como se ninguém tivesse morrido aqui. Franca foi ajudado por Mike, e o caçador cumprimentou Jizishu à distância para expressar sua gratidão. Embora, na verdade, se Jizishu estivesse mais tarde, Mike torceria imediatamente o pescoço de Elisa. Bum! O som nítido de martelos ressoou por todo o local, e uma nova rodada de leilões recomeçou. No entanto, todos aqui são ricos e famosos, e o mais importante é dinheiro. Mas o que Franca não sabia era que uma pressão invisível havia sido exercida sobre todos os presentes, e ninguém ousou levantar a placa em sua mão. Gibonong olhou para a situação abaixo com satisfação. Não eram eles que estavam escolhendo livros, mas os livros estavam escolhendo pessoas. Como eles são elegíveis para comprar livros? Claro, o chefe Lin fez a escolha certa. A ampulheta no campo caiu silenciosamente, fazendo um som farfalhante, e ninguém em todo o local levantou a mão. Ah, o tio Gibonong não está envergonhado. Falando nisso, o preço não é muito alto, porque você não levanta as mãos, devo dar a ele um pouco de cara. A cabecinha de Franca estava morrendo de medo de Elisa, e agora ela não pode se virar por um tempo. Assim como Franca estava pensando, uma pequena placa foi erguida.
Gibonong estreitou os olhos. Essa pessoa é Sociedade da Verdade? O estudioso sentado sob o palco estava um pouco apreensivo, mas ele estava segurando um brasão cheio de feitiços em sua mão. Este brasão incrustado com pedras preciosas foi emitido pessoalmente a ele pelo presidente da Sociedade da Verdade. Mantenha sua sanidade em momentos críticos. De um certo ponto de vista, ele representa Maria, a presidente da Sociedade da Verdade. Jizishu secretamente pensou que esse era realmente o caso, assim como o chefe Lin disse, este texto Lalai foi dado à Sociedade da Verdade. Ouvi dizer que o presidente da Sociedade da Verdade atingiu o nível de um deus e se comporta decentemente. Pensei que eles não participariam deste leilão, mas eles até enviaram alguém secretamente. Como esperado do chefe Lin, ele viu o final desde o começo. Jizishu suspirou. Gibonong teve a mesma ideia que Jizishu, ele bateu o martelo 3 vezes, e o livro foi leiloado na hora para o estudioso da Sociedade da Harmonia. No momento em que o livro foi decidido a ser entregue ao estudioso, a tampa do livro foi fechada novamente, e a pressão poderosa e maligna foi imediatamente removida da cabeça de todos. De repente, eles deram um suspiro de alívio, mas os sussurros e a transcendência à forte lacuna provocada pelo próprio plano ainda torna as pessoas incapazes de pensar racionalmente. O próximo livro, Gibonong disse em voz alta, Espírito da Vingança, esta chama furiosa vem do desejo mais profundo dos seres humanos, e é o suficiente para reformular sua alma. Jizishu olhou para os servos ao seu redor e mais uma vez colocou os livros embrulhados em caixas requintadas. Desta vez, as 4 raras pedras preciosas roxas lisas também foram usadas para selar e pressionar o livro. O poder de selamento da pedra preciosa roxa e da esmeralda não é o mesmo tipo. A pedra preciosa esmeralda tem um efeito calmante e relaxante, enquanto a pedra preciosa roxa tem o poder de selar a alma, o que é ainda mais raro do que a pedra preciosa esmeralda. Gibonong sorriu e abriu a caixa gentilmente. O livro exala uma leve fumaça roxa e diz de forma impressionante: Espírito de vingança, desta vez é o refinamento da alma? De pé atrás de Franca, o caçador Mike, que se dedica a proteger Franca, já está à beira de ser poluído. Neste momento, ele se sente como se tivesse sido atingido por um raio, suando profusamente, como se estivesse sentindo a dor de sua alma sendo arrancada de seu corpo. Se o texto Haliá anterior era feitiços infinitos e sussurros de deuses malignos, então este espírito de vingança é a dor que despedaça a alma. A razão pela qual Mike não se moveu quando viu Franca quase morrer não foi porque ele não queria se mover, mas porque ele não conseguia se mover. Agora mesmo era a erosão do corpo, mas agora é o refinamento da alma. Mike soltou um rugido reprimido, e as pessoas ao seu redor também mostraram expressões de dor e obsessão. Toda a cena começou a perder o controle, e algumas pessoas até gritaram palavras incompreensíveis. Exceto Franca. Ela perguntou a Mike ansiosamente, nervosa e atordoada ao mesmo tempo, tão ansiosa para chorar. O que está acontecendo? Por que o título do livro é diferente do que ela viu? O que há de errado com todos? Então este livro é O Conde de Monte Cristo. Alguém me diga. Fim do capítulo. Capítulo 404. Franca estava preocupada, ela realmente não conseguia entender esse leilão, e cada livro era diferente do que ela via, então ela não conseguia dizer qual era o certo por um tempo, então ela não ousou falar nada, mas todos pareciam muito animados. Mike soltou um rosnado depressivo, como o gemido de uma fera selvagem, e todos ficaram confusos. Depois que Gibonong tirou Espírito da Vingança, essa força poderosa mais uma vez impactou sua consciência, até mesmo pessoas comuns. É também neste momento que se pode sentir claramente a lacuna entre a alma e o corpo. Havia um sorriso no canto da boca de Gibonong, e a situação à sua frente estava se aproximando do que ele queria em seu coração. A família Segou, a família Palazzi, a família Aldelu, a família Ludwig, a família Ano, a família Stuart.
Gibbonong murmurou silenciosamente em seu coração como se estivesse contando algo. 2/3 dos nobres do Distrito Central se reúnem aqui. Esses nobres sugadores de ossos e medulas ainda têm hoje. Poucos dias atrás, eles podiam ir a Lower Resources para mandar, como pedir um cachorro, apontar para Gibbonong, mas agora eles nem sabem que caíram na armadilha como presas. Todos vocês têm que pagar o preço, que é o preço da opressão da família Ji, a exploração de todos os pobres e o preço de serem absorvidos por Nu Jin como um inseto sugador de sangue. Vou matar todos vocês. Foi isso que eu, Gibbonong, esperei e esperei até hoje. A mão de Gibbonong segurando o martelo do leilão começou a apertar devido à excitação, e sua cabeça estava quase tonta de alegria. Pai, pai! Gibbonong de repente ouviu o grito de Jizishu atrás dele e imediatamente olhou para ela, apenas para perceber que ficou atordoado no palco por um tempo. Ele não conseguiu evitar ficar um pouco chocado. Ele olhou para o espírito da vingança, e de repente percebeu que até ele estava enfeitiçado pelo espírito da vingança. Suor frio brotou em suas costas e ele silenciosamente se lembrou do conteúdo do livro que o chefe Lin lhe concedeu, a palma do toque do vazio, em seu coração várias vezes. Pai! Jizishu gritou novamente, e Gibbonong percebeu que Jizishu estava tentando se lembrar de que alguém havia levantado a placa. Ok! Gibbonong entendeu o horror do espírito da vingança, em apenas alguns minutos e não conseguiu deixar de pensar, a quem esse livro deveria pertencer. Gibbonong olhou para o único garoto que se manteve calmo no local caótico. O garoto de cabelos castanhos com sardas no nariz ergueu a placa em sua mão. Ele é um descendente da família Cardia. Gibbonong caiu em pensamentos profundos, e as coisas sobre a família Cartier talvez precisem ser lembradas quando Jizishu ainda estava aprendendo a falar. Nem mesmo Gibbonong conseguiu descobrir a história interna específica. Afinal, Gibbonong não havia herdado totalmente todos os recursos Loer naquela época. Mas a única coisa que ele sabia era que a família Cartier evaporou em um instante. Essa família costumava ser uma das 10 famílias mais famosas no escalão superior da Nu, e parecia que foi morta por causa da discórdia com outras famílias. Hahaha, isso é ótimo. Este livro, essa pessoa, definitivamente terá um bom show. Gibbonong comemorou em seu coração, não há melhor maneira de morrer do que um descendente da família que foi desmembrado para morrer por vingança. Jovem, essa é sua escolha? Gibbonong disse alegremente. Sim, sim, mas por enquanto. Tom Cartier disse timidamente. Ele é o último descendente de uma família decadente. Ele pensou que a vingança era inútil, então ele acidentalmente pegou a carta convite e então veio aqui estranhamente. Se este leilão tirasse sua vida sozinho, talvez ele pudesse escrever outra lenda. Neste momento, no momento em que viu o livro, sua alma estava cheia de incontáveis poderes. Cada centímetro de sua alma clamava que era sua última esperança ardente, sua única chance. A oportunidade era passageira e deveria ser aproveitada, e mesmo que ele não tivesse dinheiro algum, ele aumentou sua batida, instado pelas mesmas forças que o empurraram para o leilão. Não importa. Gibbonong sorriu, mostrando a expressão do chefe Lin, e disse calmamente, contanto que você tenha coragem de fotografá-lo, você pode passar muito tempo retribuindo ao dono deste livro. Obrigado, senhor. Gibbonong. Tom disse animadamente, muito obrigado. Tom lentamente estendeu a mão e pegou o livro que foi trazido à sua frente. A capa preta estava cheia de chamas ardentes. O Conde de Monte Cristo. Bem, o nome é muito chato. Este tipo de livro descrevendo a vida dos nobres está obviamente em todo lugar. Por que essas pessoas estão tão animadas como se estivessem vendo esse assunto pela primeira vez? A senhorita Franca descansou o queixo, olhou em volta e caiu em pensamentos profundos novamente. Mas quando vou conseguir a receita que quero? Mas, na verdade, Franca não esperou muito, e Gibbonong apresentou lentamente o terceiro livro deste leilão. Desta vez é uma caixa de sândalo requintada selada com rubis.
As esmeraldas representam o espírito, as gemas roxas representam a alma e as gemas vermelhas são a carne e o sangue. Neste momento, todos na plateia estão perto do limiar mental, e o colapso pode levar apenas um momento. E aquela carne e sangue que tornam as pessoas mentalmente desordenadas são o último e mais pesado golpe para elas. Ji Zixu, que estava esperando nos bastidores, sabia que nem ela conseguiria suportar este livro, um banquete de carne e sangue. Gibonong abriu lentamente a caixa de madeira. Embora o espírito da vingança quase tenha mudado sua vontade agora, este livro provavelmente não terá mais nenhum grande impacto, porque pode instantaneamente fazer as pessoas se tornarem amantes da floresta. Crentes do chefe. No entanto, Gibonong tem sido assim há muito tempo. Quanto mais contato você tem, mais você acredita na existência de grandes deuses como o chefe Lin. No momento em que tive um vislumbre de todo o quadro deste livro, todo o local parecia estar mergulhado em sangue. O título do livro é Sacrifício de Sangue. O fluxo frenético de consciência varreu instantaneamente os cérebros de todos, e o éter caótico distorceu tudo. As mesas e cadeiras se transformaram em fígados, as paredes se transformaram em paredes de gordura e carne, o suco gástrico no chão quase inundou os tornozelos, as inúmeras luzes brilhantes no teto pareciam fileiras de globos oculares, as vigas e pilares da casa estavam interligados intestinos grosso e delgado, fios se tornam vasos sanguíneos e o livro não é mais um livro, mas um coração pulsante, com inúmeros vasos sanguíneos se espalhando e conectando esses tecidos. Algumas pessoas suspiraram de satisfação, outras gritaram de medo, o banquete caiu no caos quase instantaneamente, e algumas pessoas até sofreram mutações no local e seus corpos se desintegraram. Apenas Franca levantou a mão bem alto. Eu quero este livro. Franca disse em voz alta, com medo de que alguém o escolhesse. Não importa o quanto seja, eu quero de qualquer maneira. Este livro de receitas. E desta vez a jovem viu claramente, e também dizia 365 dias versão completa colorida, o que é ótimo, mesmo se você comprá-lo para coleção, definitivamente não é uma perda, esse tipo de livro nunca foi visto na Nu. Você quer? Gibonong disse surpreso. Isso mesmo, Franca mostrou um grande sorriso, eu vou aceitar, não importa o quanto custe no futuro. Franca, Gibonong certamente a conhecia, ela era a única herdeira da famosa família de bruxos brancos, a família Curtis, mas ela também era bem conhecida por todos, um lixo. Este, Sacrifício de Sangue, definitivamente ficou em segundo lugar entre os 5 livros que o chefe Lin enviou, em termos de horror e poder. Franca. Impossível, mas ninguém levantou as mãos na cena, eles a escolheram para o livro. Ok, este livro é seu. Gibonong ficou confuso, mas seguiu a vontade do livro. Frank pulou para cima e para baixo para pegá-lo em sua mão, e por causa da alegria, ela até mesmo involuntariamente andou os passos de dança que os nobres conheciam desde a infância. Aos olhos de todos, esta garota em um vestido branco estava andando, pisando em carne e osso, como um lindo deus da morte. Ela pegou o coração batendo e o abraçou com força, como uma menina abraçando seu ursinho de pelúcia, com um sorriso satisfeito no canto da boca. Fim do capítulo. Capítulo 405. Franca pulou de volta para seu assento, seu objetivo de participar do leilão havia sido alcançado. Podemos ir, Mike. Franca sorriu contente. Olhando para as costas de Franca, Gibonon caiu em pensamentos profundos, incapaz de julgar se Franca estava em um estado de loucura ou calma. Ele olhou para os outros convidados. A ordem de seleção dos livros dados pelo chefe Lin às pessoas na frente dele é: mente, alma, corpo e o seguinte destino. Os convidados sentados abaixo, aqueles que não foram selecionados, tiveram suas mentes controladas, vestindo os grilhões da alma. Neste momento os membros e o corpo começaram a derreter ou se reorganizar. Mas Franca não tem problema algum. Gibonong caiu em pensamentos profundos. Afinal, ela é a dona que pode tirar o livro, Sacrifício de Sangue. Talvez esta seja sua graça salvadora.
Diante de uma cena tão aterrorizante, ela permanece calma e composta. Tal pessoa pode lidar com isso calmamente. Alguém que dedica sua própria espécie aos deuses. Mike, vamos. Franca sorriu e virou a cabeça para chamar seu servo novamente. Sim, mestre. Mike se moveu em direção a Franca como se sua alma tivesse sido esvaziada, ou seguido Franca por causa de seu desejo pelo sacrifício de sangue. Embora Gibonong estivesse confuso, ele ficou instantaneamente aliviado. Afinal, o livro já fez uma escolha, e este é o melhor resultado. Todos, vamos continuar. Gibonong reorganizou seus pensamentos, sorriu e olhou para os convidados à sua frente. Quando Franca se virou e saiu do local, ela ouviu outro livro chamado O Livro do Destino e da Órbita aparecer, e este livro, sem dúvida, desencadeou outra onda de calor. Franca fez uma pausa e olhou de volta para o livro. Ela viu que o título do livro era Margem da Água. Mas ela não queria mais entender o porquê, talvez ela fosse tão ruim, ela não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável, ela abraçou o livro com força e saiu rapidamente. Infelizmente, esses livros são provavelmente livros que só idiotas não conseguem entender. Franca sentiu corretamente que era uma idiota. Esse leilão sempre deixa Franca um pouco desconfortável. Embora ela seja medíocre, ela sempre comparece às reuniões de seres sobrenaturais. Seres sobrenaturais são mais ou menos diferentes e loucos. São pessoas pobres que pairam à beira da loucura todos os dias. Mas mesmo assim, Franca nunca sentiu uma festa mais sufocante do que este banquete. Gibonong olhou calmamente para os convidados à sua frente. Por olhar diretamente para os 4 livros em uma fileira, o transcendente com um nível mais fraco já começou a fundir seus membros, exceto o descendente da Sociedade da Verdade e Katia que conseguiu o livro, e o selecionado pelo Livro do Destino e do Caminho Estelar, um ritual secreto dos membros da Torre. Agora eles estão lendo vorazmente, e todos os outros são apenas lixo. Mas esses resíduos são de fato os caras que compõem todo o escalão superior da NUO, o que é realmente irônico. Só por um momento, seus pensamentos, almas, corpos e destinos, estão todos sob o controle do chefe Lin. Gibonong se virou e olhou para Jizishu entendeu, e os livros carregados na próxima caixa foram lentamente levantados. A seguir, o que eu quero trazer para vocês é o livro escrito pelo próprio chefe Lin. Neste momento, os gestos de Gibonong podiam fazer o público aplaudir e chegar ao clímax, e uma atmosfera incomumente fanática envolveu a todos. A caixa preta é incrustada com a criação mais misteriosa ágata preta. Parece haver um padrão espiral na pedra escura, como os olhos de um certo deus, olhando atentamente para as pessoas na casa de leilões. Depois que suas mentes ficaram confusas, suas almas se separaram, seus corpos entraram em colapso e seu destino foi bloqueado, quando viram a caixa de madeira preta, eles caíram em uma tranquilidade perfeita. A tranquilidade envolveu a todos, acariciando a todos como uma mãe. Gibonong abriu lentamente a caixa, e o livro com a capa preta estava deitado pacificamente no local, como se esperasse que as pessoas o virassem. A dor foi aliviada em um instante, e todos os nobres no leilão recuperaram sua sanidade no último momento, como uma pessoa caminhando no deserto finalmente encontrando uma onda de água pura. Este livro escrito pelo chefe Lin parece ter remodelado sua mente, alma, corpo e destino para eles. Então, alguém quer este livro? Gibonong perguntou com um sorriso, e então viu todos se ajoelhando devotamente. Eles estão louvando o nome do Senhor. Gibonong sorriu, virou-se para Jizishu e disse, é hora de começar, Xiaoshu. Houve uma risada atrás da cortina, e uma enorme criatura emergiu lentamente do fundo. Jizishu estimulou completamente o sangue imundo em seu corpo originalmente gracioso se transformou em uma enorme forma de meio-lobo, sua juba prateada foi despertada para ficar em pé, suas pupilas laranja estavam extremamente frias e ele soltou um rugido de significado desconhecido.
Seu rugido era como o de um lobo na floresta, ou a abelha rainha na colmeia, ordenando que as pupilas de todos os convidados ajoelhados no chão fossem tingidas de dourado. Controle, controle como a lei da selva. É inacreditável que o plano tenha corrido bem. Jizishu soltou um rosnado baixo. Como um dos principais seguidores do chefe Lin, Jizishu, no momento em que todos se tornaram completamente servos do chefe Lin, através das dicas de alto nível do sangue imundo, juntamente com as características de simbiose espiritual de sua própria grande raça Easy, neste momento essas pessoas foram controladas por Jizishu. Neste momento, o objetivo do pai e da filha de Jibonong de controlar toda a área central já estava meio concluído neste momento. Pai, a vitória já está na palma da sua mão. Jizishu falou em uma voz baixa e animalesca. Jibonong não conseguiu evitar rir em voz baixa, a risada se tornou cada vez mais louca, e a pessoa inteira mal conseguia manter sua forma humana. Isso! Uma voz abrupta veio da plateia. A risada de Jibonong foi interrompida, e ele levantou os olhos para ver que entre todos os convidados ajoelhados, um homem estava sozinho no meio da multidão. Jizishu e Jibonong se entreolharam, e então Jibonong perguntou severamente, quem é você? Esse homem obviamente foi influenciado pelos 5 livros do chefe Lin e controlado pelo sangue imundo de Jizishu, mas neste momento, ele parece ter algo a dizer. Eu sou Humphrey, um espião do Cardeal Central. O controlado Humphrey disse com os olhos vazios. Jibonong estreitou os olhos perigosamente e, com certeza, o Centro Central também enviou alguém, xingando em voz baixa, esses resíduos hipócritas que afirmam ser o rei de Nujin são realmente nojentos. Você tem algo a dizer? Jizishu olhou para essa pessoa e perguntou, deve ser uma anormalidade entre as anormalidades ser capaz de falar ativamente sob tais circunstâncias. Eu quero aquele livro. O quê? Jizishu e Jibonong pareceram surpresos. Se for dito qual dos 5 livros dados pelo chefe Lin é o mais importante, é obviamente o que está na frente dele, este é um livro escrito pelo próprio chefe Lin. Eles até pensaram que ninguém conseguiria o livro neste leilão. Mas no momento, este último livro também parece ter encontrado um lugar. Claro, Jibonong tinha um pouco de egoísmo. Ele esperava que o livro do chefe Lin não fosse vendido, o que significava que pertencia ao pai e à filha. No entanto, o chefe Lin realmente quer dar este livro ao Cardeal Central. Por quê? Existe algum significado profundo? Obviamente descobriu o espião, mas deixe a outra parte voltar com este livro. Jizishu não tem certeza se a habilidade de simbiose espiritual que ele dominou inicialmente será vista pelo Cardeal Central. Jibonong não conseguia descobrir, mas não podia recusar. Nesse caso, o livro é seu. Jizishu disse calmamente, esta é a vontade do chefe Lin, e ela nunca irá contra ela, mesmo que queira entregar este livro aos seus inimigos. Ao ouvir isso, Humphrey foi até o palco para pegar o livro e respeitosamente retornou ao seu assento com a caixa, seus olhos ainda muito vazios. Embora relutante, Jibonong deve admitir que a escolha entre Shu e o chefe Lin, pelo menos o plano deu certo. Todos, obrigado por participarem deste leilão. Acredito que todos ganharam alguma coisa. Jibonong disse a si mesmo, embora nenhuma das pessoas ajoelhadas na frente dele tivesse a capacidade de pensar de forma independente. Estalo. Ele estalou os dedos, e a atmosfera estranha, assustadora e frenética que envolvia todo o leilão se dissipou em um instante. Todos os participantes acordaram do torpor ao mesmo tempo, em um torpor, embora tivessem sua própria consciência, eles sempre sentiam como se tivessem perdido um pedaço de memória. O leilão acabou. Fim do capítulo. Capítulo 406. Humphrey se juntou à Central quando tinha 21 anos. Este é um trabalho que todos invejam. O chamado Centro Central são os reis não coroados de todo o Nujin, ou, eles são o lugar onde está a realeza, mas eles apenas escondem a coroa. Ao mesmo tempo, ele administra todo o Nu quase verticalmente.
Eles permitem o surgimento de outras organizações sobre-humanas, como a Torre dos Mistérios e a Sociedade da Verdade, mas devem obedecer ao Centro Central. Também permite o surgimento de organizações mortais, como a Raoul Resources, mas quem não sabe que o antecessor da Raoul Resources é o exército do Antigo Reino, os lacaios daquelas pessoas nobres. Portanto, poder trabalhar no Centro Central é a verdadeira tigela de arroz de ferro no gin. Cada pessoa nu foi administrada pelo Centro Central desde o momento do nascimento, o que deve ser gravado no osso. Sua gestão não é cruel, e ninguém nunca se opôs a ela, porque eles têm um grande número de habilidades extraordinárias e pessoas extraordinárias, controlando e protegendo a linha de vida de Nu-Jin. Humphrey nasceu em uma família comum e sua família era desconhecida, mas ele ainda era muito melhor do que a maioria das pessoas comuns, mas ao mesmo tempo, ele dificilmente tinha o talento de uma pessoa extraordinária. Pessoas de sua origem quase formavam os animais sociais de base de todos os centros centrais. Mas Humphrey teve muita sorte. Ele se tornou uma pessoa extraordinária porque testemunhou um fenômeno extraordinário em um determinado dia. Este é o sangue de sua família, mas não apareceu por muito tempo. Ele aceitou o treinamento do Centro Central como algo natural, descobriu inesperadamente a habilidade de reconhecimento e anti-reconhecimento e se tornou um mago branco. Então se tornou um supervisor. Ele manteve seu anonimato e caminhou por Nu-Jin. Sua principal tarefa era investigar todos os comportamentos reacionários que pudessem ameaçar a paz de Nu-Jin e o governo do Centro Central em diferentes identidades. O leilão de Jizishu desta vez parece ser uma operação com grandes perigos ocultos, especialmente quando envolve a livraria. Como membro da organização oculta do Centro Central, Humphrey certamente sabia da existência da livraria, mas o Centro Central sempre teve uma atitude baixa em relação à livraria. É óbvio que essa pessoa virou Nu-Jin de cabeça para baixo, não apenas a cabeça do Centro Central. É tão simples abrir caminho, mas é como colocar fogo na cabeça do Centro Central, e o cabelo está queimado careca. Humphrey sempre ficou intrigado com isso, porque o Centro Central é tão laissez-faire, mas hoje ele sabe. O chefe Lin é absolutamente ótimo, uma existência inimaginável. Como Gibonong disse, todos receberam o favor do chefe Lin desta vez, depois da reunião, não posso fazer os outros ficarem com inveja de mim que obtive as obras do chefe Lin. A sensação de atingir o auge da vida e chegar ao lado de Deus parece ser iluminada pela luz sagrada. Humphrey não sabia por que, quando o livro foi colocado na mesa, de repente ele teve uma leve crença. O maior propósito da minha própria vida é obter este livro. Então ele se levantou persistentemente e disse a maior frase de sua vida: eu quero aquele livro. O leilão terminou, e Humphrey está segurando o livro, e a capa anormalmente calma do livro diz: Sonho do Caos. Este é um livro escrito pelo próprio chefe Lin, e pode estar contando sobre um sonho sem limites em detalhes. Ele estava segurando livros em seus braços. Como inspetor, ele raramente andava na rua tão abertamente. Na verdade, ele foi designado para a tarefa de supervisionar o leilão e obter pelo menos um livro do chefe Lin. No entanto, o dono de cada livro foi determinado pelo chefe Lin há muito tempo, e é simplesmente impossível obter um livro. Mas ele conseguiu. Mas seu propósito também mudou. Agora que ele não trabalha mais para o Centro Central, ele quer andar mais, porque ele é o mensageiro do oráculo no mundo segurando o livro do chefe Lin. Talvez devêssemos ir para as favelas onde os pobres vivem, para as fábricas de capital frias e insensíveis, para a cidade baixa sem fundo, para transmitir o oráculo do chefe Lin. Você, o que está em sua mão? Quem é você? De repente, alguém gritou atrás de Humphrey com um sotaque desconhecido. Humphrey parou de repente, virou-se e viu um homem corpulento envolto em uma capa preta. O capuz preto do homem de preto cobria todo o seu rosto, e até mesmo as botas em seus pés eram totalmente pretas, e seu manto totalmente preto parecia ser capaz de absorver a luz ao redor, mesmo que seu rosto estivesse levantado, eu nem conseguia ver claramente, como uma capa de caminhada.
Humphrey franziu a testa e pensou, certo de que nunca tinha visto a pessoa à sua frente, mas agora seu padrão havia atingido uma altura sem precedentes, não importa o quão cruel a pessoa fosse, ele poderia extraditá-lo. Então ele disse gentilmente, olá, sou uma criação do Senhor. Lin, assim como você. Meu nome é Humphrey. Por favor, permita-me falar sobre nosso Pai Celestial e Criador, Senhor. Lin, sinto um cheiro extremamente poderoso e muito familiar vindo de você. O homem de preto imediatamente interrompeu sua conversa e disse, Senhor. Lin, o que é? Ele é o Criador deste mundo e nosso Salvador. Depois de terminar de falar, Humphrey tirou um livro de seus braços e o folheou levemente. No momento em que o homem de túnica preta viu o livro, seus olhos que estavam firmemente cobertos sob o capuz pareceram saltar para fora, e a cor dourada escura de uma besta passou rapidamente. Ele viu claramente as palavras escritas no livro, por Sonho do Caos, aspas. O livro de capa preta parecia um buraco negro profundo, olhando diretamente para o homem de preto. O caos está dormindo no caos, não há distinção entre você e eu. Humphrey realmente abriu o livro e começou a ler o conteúdo. Ele é louco, ele estava lendo aquele livro. O homem de túnica preta ficou chocado, mas então ele pareceu entender, não, ele já estava louco. Essas palavras que foram recitadas não fluíram para os ouvidos loucos de Humphrey, mas em vez disso penetraram no cérebro do homem de túnica preta como uma espécie de corrente elétrica, constantemente energizando. Humphrey olhou para cima e viu que o homem de túnica preta começou a tremer por todo o corpo, fazendo ruídos dolorosos. Seu corpo originalmente forte começou a se curvar gradualmente e começou a sofrer conforme o conteúdo do livro era exposto, e a dor continuou a dobrar. Ele era como se estivesse torcido como um camarão seco. Esta é a salvação. Este processo pode ser muito doloroso, mas depois de ouvir os ensinamentos do Senhor, Lin, você sentirá como se estivesse vivendo novamente. Humphrey olhou para o homem de túnica preta que estava com muita dor, suas mãos em luvas de couro pretas estavam no chão arranhando marcas em seu rosto, ele não conseguiu evitar rir. O homem de preto continuou se contorcendo e, de repente, perdeu a vida. Humphrey largou o livro, caminhou até o homem de preto e disse, sua dor é uma nova vida, hein? Assim que ele se agachou para verificar a situação do homem de túnica preta, ele percebeu que ele se contraiu novamente, e a boca sob o capuz preto começou a cantar com uma voz rouca. O começo de todos os começos, o mestre de todas as coisas, o protótipo de todo caos e ordem, tudo na sua frente é apenas um sonho seu, acorde rápido, e não acorde, o que você vê. Humphrey arregalou os olhos e olhou para o livro em sua mão. O que o homem de túnica preta estava lendo era na verdade o conteúdo por trás do livro. Como você sabia o que aconteceu depois? Humphrey ficou chocado. Como ele poderia saber que eu era o escolhido pelo chefe Lin, mas por que ele entendeu tão rápido? O homem de preto estava segurando o chão, como se todo o seu corpo estivesse dolorido como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Ele se levantou lentamente, e então lentamente abriu o capuz para Humphrey. Um rosto indescritivelmente feio foi revelado. Por quê? É claro que é porque vocês, hipócritas, não passam de tolos cegos e obedientes. A pele do homem de preto é coberta com escamas semelhantes a cobras, e a mandíbula inferior é coberta com inúmeros tentáculos semelhantes a polvos com dentes e garras. Há ventosas redondas sob cada tentáculo. Seda. Você. A loucura e a calma originais de Humphrey foram assustadas por esta cena extremamente chocante, e ele foi assustado pelo homem de preto, sentado em suas nádegas com seu livro em seus braços, no chão. Essa aparência aterrorizante simplesmente não é algo que os humanos podem possuir. Tão antigo e aterrorizante, hediondo e feio. Só eles, os membros de alto nível do Nu, sabem como serão os moradores da Cidade Baixa. O homem de preto lentamente tirou suas luvas, revelando mãos que também estavam cobertas de escamas. Seus dedos grossos e unhas afiadas pareciam garras de crocodilo. Que diabos você é?
O homem de preto sacudiu o corpo de Humphrey, sacudiu o sangue em sua mão e pegou o livro de sua mão. Sonho do caos. Quando viu o livro, ele levantou a cabeça e viu uma sombra escura na parede na parte mais profunda deste beco deserto. Craque! No momento em que viu a sombra negra, o monstro de túnica preta imediatamente se ajoelhou no chão, tremendo por todo o corpo, suas pupilas animais lamacentas pareciam prestes a chorar de excitação. Ele pressionou o livro na testa, lágrimas caíram de seus olhos, a voz tremeu e disse: "Obrigado por sua orientação, meu grande senhor, por me guiar da Cidade Baixa para vir aqui. Daremos boas-vindas ao seu retorno na Terra Prometida." A sombra negra pareceu acenar com a cabeça, mas ele não pareceu fazer nada, apenas ficou no lugar onde a luz e a sombra se cruzavam e desapareceu no momento em que as luzes da rua se acenderam. Fim do capítulo. Capítulo 407. O majestoso edifício do Centro Central fica em uma plataforma alta no centro do Distrito Central de Nu. Além desta plataforma alta, também há vários edifícios pequenos ao redor da plataforma alta como planetas. Esses edifícios são todos lugares famosos: a Suprema Corte, o Departamento Supremo de Tributação, a Delegacia Suprema de Polícia e a Câmara dos Representantes. Afinal, o enorme Nujin é uma máquina complexa em grande escala, e é impossível operá-la sem inúmeros componentes e parafusos para auxiliar. Se o chefe Lin estivesse aqui, ele poderia ter que suspirar: embora Nujin seja pequeno, ele tem todos os órgãos internos. No entanto, se esses chamados, mais altos, podem deixar pessoas comuns entrarem é uma questão. Construído em uma plataforma alta no centro do Distrito Central, onde cada centímetro de terra é caro, é uma floresta artificial exuberante, verde e bonita que as pessoas comuns na cidade alta podem não ser capazes de ver em suas vidas inteiras, bem como um edifício com centenas de andares. Edifício. Esta floresta é usada para ajustar o ar, então as pessoas chamam esta floresta de pulmões de Noggin. Os pulmões de Noggin é apenas um bonsai na área central. Até mesmo o poder de respirar não é algo que os pobres podem desfrutar facilmente. Somente aqueles que vivem na área central de Nujin podem realmente obter o chamado ambiente fresco criado por esta floresta. O que outras pessoas respiram é apenas o resíduo da indústria. Se você tiver a sorte de subir na plataforma alta e olhar para dentro da frente da floresta no centro, poderá ver o edifício central que parece estar subindo para o céu, tão alto quanto o céu. Há um departamento governante liderado pelos nobres poderosos e as 11 pessoas nobres no centro. Mas estas são apenas a ponta do iceberg, uma gota no oceano. Ninguém conhece o subsolo deste enorme edifício, o subsolo que tem milhares de metros de profundidade, o subsolo exposto após passar por inúmeras camadas de rocha escura. Há um espaço enorme. Esta terra do sonho sem fim não tem céu azul, sol e lua, apenas cavernas escuras vazias e uma árvore invertida indescritivelmente enorme que não pode ser vista no final. Esta árvore pervertida é realmente muito grande, mesmo a imaginação não consegue ver a imagem inteira, mas os velhos reunidos sob os incontáveis galhos neste momento sabem disso. Esta árvore invertida atravessa toda a cidade de aço. Um grupo de velhos em vestes brancas parados sob a árvore eram tão velhos que sua pele estava tão enrugada que eles não conseguiam distinguir sua aparência, gênero e identidade, e eles só podiam ser chamados de velhos. Eles são os verdadeiros mestres do tribunal. Um dos velhos com barba branca, não sei se é por causa da idade, seu nariz é tão grande quanto um balde, como um verme longo e grosso pendurado em seu rosto. Ele gentilmente apertou sua barba, disse: "Aquele que enviamos para o leilão Humphrey está morto." Parece que ainda subestimamos o dono da livraria. As pálpebras caídas das outras pessoas se abriram de repente, e os olhos turvos e amarelos pareciam estar cobertos por uma camada de poeira, cheia de granulação, fazendo as pessoas sentirem o couro cabeludo dormente só de olhar para eles. Bem, exceto o capitão Humphrey dos supervisores, todos os outros foram plantados com as sementes de deuses malignos. O velho com o nariz grande continuou: "Barry, foi o dono da livraria que matou Humphrey.
Outro velho de muletas respondeu que suas bochechas eram tão velhas que estavam caídas para baixo como se estivessem sendo pesadas por 2 pesos. O velho com um nariz grande, Barry, continuou com uma expressão pesada: não, as pessoas da Cidade Baixa fizeram isso. O quê? Algumas pessoas pareciam ter ouvido algumas notícias chocantes, e alguns velhos se levantaram do tronco da árvore imediatamente, mais surpresos do que sabendo que a bucha de canhão que eles enviaram para o leilão estava morta. A força daquele dono de livraria é óbvia para todos eles, mas a morte de Humphrey e outros espiões enviados pelo Centro Central apenas refrescou sua percepção da força do chefe Lin, mas as pessoas na Cidade Baixa, inesperadamente surgiram. Como ele fez isso? Uma das velhas senhoras estava tão animada que tremia por toda parte, e ela estava até um pouco assustada. Ela disse severamente: como os animais da Cidade Baixa surgiram. Baal olhou para ela e a confortou: acalme-se, Asmodeus, não se surpreenda. Após ouvir o conforto de Barry, a velha conhecida como Asmodeus respirou fundo para acalmar sua expressão, mas imediatamente ouviu Barry continuar. Afinal, você ficará ainda mais surpreso depois. Asmodeus. Barry continuou a falar lentamente, porque eu suspeito, não, eu tenho basicamente certeza de que as pessoas na Cidade Baixa são guiadas por aquele chefe Lin. Assim que a voz de Barry caiu, várias pessoas pareciam ter caído em um estado de quietude. Para quebrar esse estado de paz, Barry continuou a falar, como se estivesse dando a notícia, dizendo: não está claro como a pessoa da Cidade Baixa chegou à Cidade Alta, mas ele parecia ser guiado por algum tipo de força e matou Humphrey. Eu tenho uma obra-prima que dizem ter sido escrita pelo chefe Lin. Essa série de coisas é cheia de coincidências. Por exemplo, os livros no leilão escolherão seus próprios donos, como as obras do chefe Lin são a existência que melhor representa seu coração, mas ele escolhe Humphrey, que não conquistou nada. Como isso é possível? Estou com medo. Barry fechou os olhos, seu tom cheio de longos suspiros. Tudo isso é uma conspiração do dono da livraria. Parece que temos que lutar contra ele. Já que ousamos pisar na Cidade Baixa, estamos violando a fundação de todo o Nujin. O mais jovem velho entre todos os velhos disse de repente, seu tom cheio de razão. Agasalei, você ainda é tão beligerante. Barry franziu a testa e disse com um leve sarcasmo: mas você pode muito bem usar seu cérebro antes de lutar. Você acha que podemos ser donos de livrarias agora? Agatari ficou atordoado. Ele não esperava que Barry admitisse tão rapidamente que não poderia ser dono de uma livraria, e ele não tinha dignidade alguma. HMPH, tão tímido quanto um rato. Agatari virou a cabeça para o lado, muito sem graça. Ele foi capaz de forçar a estrada da espada de fogo a se unir, destruir a igreja do domo e providenciar que 2 transcendentes de nível divino virassem todo o Nujin de cabeça para baixo sob sua orientação. Você se esqueceu? O tempo que flui para trás. Se não fosse pela existência dessa pessoa, seríamos ignorantes. Um dos velhos mais baixos continuou. Eu acho que é falso ele providenciar 2 transcendentes de nível divino para lutar, mas é real para demonstrar para nós. Depois de terminar de falar, ele fez uma pausa, sem mencionar que ele pode prever tudo com tanta precisão, e o desenvolvimento da situação nunca excedeu suas expectativas. Ele também deve estar familiarizado com o passado e o futuro, talvez. Ele hesitou por um momento e continuou: estamos conspirando aqui, ele consegue ver claramente. Bobagem, conversa alarmista, você realmente me pertence, Amon. Agatari disse com raiva, então apontou para a árvore caída que não conseguia ver a borda, e repreendeu alto: você está ajudando os outros a ficarem com raiva. Destrua a si mesmo, e posso interpretar suas palavras como desrespeito à bruxa da árvore. Amon deu de ombros e zombou, pretendendo refutar, mas foi interrompido por Barry diretamente. Discutindo, você está tentando influenciar a mãe de Nujin, lutar contra a névoa cinza sozinho, e proteger a grande bruxa da árvore de Nujin, Fraxinos dormindo. As palavras de Barry fizeram os dois se calarem, e várias pessoas ficaram em silêncio por um tempo.
Barry então suspirou algumas vezes, e caminhou em direção à única fruta pendurada da enorme árvore invertida, e todos também caminharam em sua direção com reverência. Não importa o que aconteça, é impossível começar uma guerra com ele agora. O que a Fire Sword Road fez antes abriu as rachaduras no sonho, e a névoa cinza começou a se espalhar. Até Nujin está em perigo. Não vamos fazer nada agora. Vamos sentar e assistir a situação quando a Fire Sword Road começar. É que naquele momento, só perturbaremos o sono final da bruxa de Flaxinos. Barry caminhou até a fruta enorme que era tão grande quanto um homem, e uma pequena janela transparente foi aberta no topo da fruta, de fora para dentro. Olha! Uma garota com um rosto lindo como um anjo, com cabelos turquesa, está deitada nua no meio. Sua pele é clara e pode ser quebrada por tiros, mas há alguns galhos turquesa crescendo, o que faz as pessoas suspirarem que ele é ainda mais bonito. Especialmente no útero de seu abdômen inferior, um galho grosso cresce como um cordão umbilical, que continuamente extrai nutrientes dele e os envia para toda a enorme árvore invertida que carrega Nujin e mantém a parede de névoa cinza. De um certo ponto de vista, a bruxa da árvore Flaxinos é a fonte de motivação para que todo o Nujin seja construído e protegido. Nujin é como um feto em sua barriga que está constantemente absorvendo seus nutrientes. Seus longos cílios verde-azulados tremulavam levemente, como se ele estivesse tendo um longo e doce sonho, e os cantos de sua boca em seu lindo rosto estavam levemente curvados, como os de uma menina. Fim do capítulo. Capítulo 408. A poluição da indústria nu está piorando. Como de costume, Lindy levantou cedo e abriu a porta da livraria, sentindo uma pequena dor de cabeça olhando para a névoa espessa lá fora. Muitas vezes não vejo o sol por vários dias, mas Lindy não se importa. Ele é um otaku há mais de 20 anos no século 21. Depois de vir para Nujin, ele pode simplesmente usar a poluição séria e o isolamento em casa como desculpa para não sair. Mas a névoa de hoje é realmente muito grande e atingiu o ponto em que homens e mulheres não podem ser distinguidos a 3 metros, e humanos e animais não podem ser distinguidos a 5 metros. A névoa branca subindo alto é como a saia de gaze branca de uma mulher, e essa névoa sem vida também é como uma saia, fluindo lentamente contra o chão de uma maneira especial, como uma coisa viva. Lindy olhou para fora pela porta aberta da loja, e a névoa espessa lembrou as pessoas da Cidade da Névoa, na Terra. Não havia ninguém na livraria. Moen já tinha ido à filial na área central para gerenciar, e Joseph foi ao mercado de equipamentos para ajudar a comprar ferramentas para a nova loja. Lindy foi deixado sozinho na livraria vazia. Lindy estava muito curioso sobre o desempenho suspeito de Joseph além das habilidades das pessoas comuns da última vez, mas era uma pena que Morne e Joseph estivessem ocupados o tempo todo, então ele não podia sentar e conversar com eles. Quando Moen tiver estabelecido completamente uma filial no Distrito Central, o aposentado Joseph será meu novo assistente na antiga livraria, e deve haver muito tempo para perguntar a ele. Lindy pensou assim, então pegou um livro da estante como antes e folheou. Mas o que o surpreendeu foi que ele tinha lido este livro. Coisa estranha, os livros tirados aleatoriamente da estante não devem ser repetidos, esta é a biblioteca de toda a Terra. Lindy pegou mais algumas cópias em descrença, mas descobriu que ainda eram repetitivas. Ele leu todos os livros e sabe exatamente o que deve aparecer na próxima página. Lindy não teve escolha a não ser ter um pensamento assustador, mas razoável. Será que não é porque os livros estão se repetindo, mas porque eu li todos os livros? Isso é impossível. Essa é a biblioteca de toda a Terra, como seria possível ler todos eles em 3 anos? Deve ser um erro de Xiao Wei. Parece que tenho que encontrar tempo para perguntar a Xiao Wei, caso contrário, os dias que virão serão tão chatos. Lindy assentiu e colocou o livro de volta.
Então ele franziu a testa e descobriu que já passava do início da manhã, e o sol deveria ter saído, mas a névoa estava ainda mais espessa e flutuou para dentro da livraria ao longo da porta aberta, como alguns restos de almas relutantes. Olhando para fora neste momento, a espessa névoa cinza já é como uma barreira espessa, e a estrada não pode ser reconhecida de forma alguma. Parece que não podemos abrir a loja hoje. Lindy largou o livro, caminhou até o portão de enrolar recém-instalado no segundo andar, estendeu a mão e puxou o portão com força, e o portão de enrolar fez um barulho de chocalho. De repente, uma mão envolta em uma luva preta, um pouco maior do que o normal, esticou-se no momento em que a veneziana estava prestes a fechar e impediu que a veneziana caísse. Sua força era tão grande que Lindy teve que parar seus movimentos, para que nada acontecesse. Perigo! A porta da veneziana foi reaberta. Lindy viu um homem corpulento em uma capa preta parado no portão. Todo o seu rosto estava completamente escondido na escuridão, completamente invisível, e havia um pouco de névoa úmida na capa, e ele estava segurando uma caixa na mão. Ele era uma cabeça mais alto que Lindy, com músculos tênues visíveis sob a capa, suas mãos eram anormalmente grossas e, no geral, ele parecia mais forte do que Joseph. Mas suas mãos tremiam um pouco, e ele parecia um pouco nervoso e respeitoso sem motivo. Está uma neblina tão pesada hoje. Lindy ficou um pouco surpreso e disse, no começo, pensei que não haveria convidados, mas não esperava que ninguém viesse. Você quer ler? O homem de preto balançou a cabeça, é nosso desrespeito por fazer você esperar até hoje. O homem de túnica preta era incrivelmente forte. Poucos dias atrás, ele esmagou uma grande pessoa viva até a morte com as próprias mãos, mas agora ele estava respeitosamente ao lado de Lindy como um aluno do ensino fundamental. Ele veio da Cidade Baixa para matar Humphrey e pegou o sonho do caos, e então retornou à Cidade Baixa para dedicá-lo ao topo da igreja. Naquele momento, eles pensaram que tudo o que estava esperando para acordar do sonho começou. O começo, o mestre de todas as coisas, o arquétipo de todo o caos e ordem é o mestre deste livro. Então ele voltou aqui novamente e foi até o dono da livraria. Oh! Lindy levantou as sobrancelhas. Então, você já ouviu falar de mim? Você veio aqui só por minha causa. Ele então brincou, na verdade, não é tanto tempo. O tempo voa quando estou lendo. Entre. De fato, para essa pessoa, talvez a mudança dos tempos seja tão simples quanto virar uma página de um livro. Felizmente, desde a Primeira Era, quando os seres humanos ainda eram ignorantes, depois de dezenas de milhares de anos, eles finalmente esperaram pelo mestre a quem deveriam servir. Naturalmente, o homem de preto não ousou desobedecer a ordem de Lindy e correu para a livraria. Embora fosse grande e assustador, parecia muito apertado. Lindy fechou a porta da veneziana casualmente e, ao mesmo tempo, notou os detalhes no manto preto. Era uma marca cinza feita de árvores mortas e duas espadas cruzadas. A Igreja da Peste? O homem de preto assentiu respeitosamente, sim. Lindy voltou para trás do balcão, cruzou os cotovelos sobre o balcão, inclinou-se para a frente, com uma expressão estranha. Parece que você fez muita determinação para vir até mim. A Cidade Baixa e a Igreja da Peste, essas duas coisas que ele tem investigado, mas nunca obteve informações mais definitivas. A razão é que as áreas urbanas altas e baixas são completamente separadas e o tráfego é proibido. E o misterioso homem de manto preto na frente dele acabou sendo da Igreja da Peste. Então, em outras palavras, ele realmente cruzou a barreira entre as áreas urbanas altas e baixas. Tenho que dizer, é simplesmente incrível. E dessa forma, é compreensível usar um manto preto para cobrir sua identidade. O homem de preto tremeu de excitação ao ouvir essas palavras. Sim, porque ele foi guiado pelo Senhor, ele correu da Cidade Baixa para a Cidade Alta 2 vezes. Era realmente muito perigoso, então ele passou alguns dias com a ajuda de sua tribo e oficiais da igreja para lançar um feitiço da passagem original para liberar uma área tão grande.
A névoa atrapalha a investigação dessas pessoas extraordinárias, apenas para chegar à livraria do chefe Lin com segurança. Neste momento, ele realmente queria dizer a todos na igreja da Cidade Baixa que os esforços de todos não foram em vão. O chefe Lin sabe de tudo. Eu vim aqui inteiramente sob sua orientação. O homem de túnica preta disse nervosamente, e então nervosamente tirou um livro de sua túnica preta. Lin Die deu uma olhada. Mitos e lendas, está escrito de forma impressionante nele. O que? Não é este o livro que dei a Gibbonong? Contando, Lin Die deu a Gibbonong 5 livros, entre os quais, Mitos e Lendas, é o próprio trabalho de Lin Die. Tenho vergonha de dizer que estou um pouco envergonhado de pensar que ele misturou bens privados com livros que ninguém gostaria, o que pode afetar as vendas de Gibbonong. Mas ele nunca esperou que alguns leitores pegassem o livro e viessem até ele para discuti-lo. O conteúdo principal deste, Mitos e Lendas, são algumas discussões chatas que se originaram de antigos mitos e civilizações humanas. Pode ser considerado um livro arqueológico. Será que o homem de túnica preta na nossa frente é um arqueólogo? É por isso que você está interessado? O homem de preto acariciou o livro cuidadosamente. Na sombra que Lin Die não conseguia ver, sua mandíbula coberta por tentáculos semelhantes a polvos mostrou um sorriso ligeiramente louco. Sonho. Lin Die não conseguiu evitar sorrir. Você ganhou este livro no leilão de Gibbonong. Parece que você gosta muito deste livro e tem percepções muito únicas. Não é só porque eu gosto. Este é um livro que só um Deus verdadeiro pode escrever. O homem de preto segurava o livro firmemente em seus braços, e havia fanatismo escondido em sua voz rouca. Hahaha, esse elogio é muito exagerado. ... Mas eu sou muito útil, mais elogios, mais elogios. Embora ele geralmente dê livros de outras pessoas, esta é a primeira vez que alguém vem discutir seu próprio livro com ele, e isso é considerado um elogio entre colegas, o que é ainda mais precioso. Falando nisso, sempre me interessei pelas opiniões de outras pessoas. O que você acha deste livro? Lin Die disse com um sorriso enquanto cruzava os braços. O homem de preto tremeu e disse, magnífico, sonhador, ótimo, inacreditável, o conteúdo nele é incompreensível, mas é fascinante, como se cruzasse a limitação de tempo e espaço, vendo outro mundo incrível. Seus olhos ardentes eram vagamente visíveis sob o manto preto. Não sou só eu, todos na igreja estão ansiosos por você. Lin Die assentiu em compreensão, parece que ele é de fato um colega, sua igreja. Parece que você está discutindo este livro seriamente. Sim, sim, significa muito para nós. O homem de preto assentiu repetidamente e disse, então, para agradecer seu presente, os membros da igreja me pediram para vir visitá-lo com um presente. Depois de terminar de falar, o homem de preto empurrou lentamente a caixa na frente de Lin Die. Ei, vem aqui assim que chegar, e você é tão educado. Como as discussões acadêmicas podem se envolver em tais coisas? Lin Die disse palavras modestas, mas ele realmente abriu a caixa. O conteúdo da caixa fez sua expressão mudar, seus olhos se fixaram, e ele imediatamente mudou de um modo de negócios para um modo de trabalho. Não era uma joia de ouro, mas um fragmento. Lin Die está muito familiarizado com esse fragmento, porque ele também tem uma peça que é exatamente a mesma. Naquela época, Jizishu veio pedir sua cooperação, e entre a pilha de presentes que ele deu estava um fragmento, que era uma relíquia desenterrada da Cidade Baixa. E o homem de preto na frente dele realmente trouxe uma segunda peça. A Igreja da Peste não está interessada apenas em mitologia e literatura, mas também é muito boa em arqueologia na Cidade Baixa. O homem de túnica preta na frente dele deve estar envolvido em trabalho arqueológico. Ouvi dizer que Lin Die também está pesquisando isso, então venha discutir. Você sabe a origem deste fragmento? Lin Die perguntou com uma carranca, e ao mesmo tempo tirou outro fragmento e juntou os dois pedaços. Os caracteres quebrados e irreconhecíveis estavam finalmente quase irreconhecíveis. O homem de preto imediatamente abaixou a cabeça e disse respeitosamente e humildemente,
não está muito claro, não conseguimos entender as palavras nele, mas este fragmento contém uma alma antiga. Almas antigas? Isso é verdade. O tempo trará almas a todas as coisas antigas. Esses objetos de tempos antigos naturalmente têm uma atmosfera antiga. Lindy brincou com o fragmento, pegou-o e disse: a escrita nele significa, monumento do fogo, cunha da vida. Ele estreitou os olhos. Talvez você não consiga entender, em outras palavras, este é um símbolo de uma bruxa chamada, vida. Fim do capítulo. Capítulo 409. Assim que Lindy terminou de falar, o Homem de Preto ficou chocado, como se soubesse de algum segredo chocante. Bruxa da Vida, não era uma das 4 bruxas originais. Na verdade, nos registros lendários de Nujin, a Bruxa da Vida foi a primeira bruxa a dissipar ou deixar completamente o continente de Aesir para dormir em um sonho. Mas a teoria da queda da Bruxa da Vida não é aceita pela maioria das pessoas. Afinal, as bruxas vêm do caos, tão poderosas, como poderiam morrer. É por isso que muitas pessoas dizem que a Bruxa da Vida não caiu, ela apenas espalhou seus tokens em todas as direções, e só esperou por uma certa oportunidade de ser ressuscitada para resistir à escuridão que nunca se dissipou. Então o fragmento na minha frente, que contém um poder poderoso e um raio de alma antiga, é a Bruxa da Vida. De repente, o Homem de Preto quase esqueceu seu temor por Lindy, o verdadeiro Deus. Mas ele reagiu rapidamente e começou a pensar se deveria ser grato por ter sacrificado a coisa certa ou não. Afinal, dizem que a Bruxa da Vida é aquela que mais resiste e odeia a escuridão. Ela uma vez se reuniu e nasceu em um encantamento de fogueira conectado com a destruição para fornecer um abrigo para os humanos resistirem à invasão da escuridão e dos deuses. Em outras palavras, essa bruxa é o inimigo. Quando o Homem de Preto ficou chocado e pensou, Lindy tirou uma lupa da gaveta do balcão e observou cuidadosamente as linhas nos fragmentos. Uma vez que ele entrou no estado de trabalho, o chefe Lin era bastante confiável, afinal, essa era metade de sua antiga profissão. Como esperado de você, você pode ver através de todos os disfarces falsos tão facilmente. O Homem de Preto aplaudiu trêmulo. Essa bruxa até ousou disfarçar sua própria aura, deixando para si uma chance de ressurreição, colocando uma rede do destino, esperando retornar ao mundo um dia, mas infelizmente, esses arranjos podem ter sido vistos pela grande existência à sua frente. Lindy acenou com a mão e disse casualmente, não é o suficiente fingir, que tipo de disfarce é esse? Embora poucas pessoas realmente saibam o texto nele, é difícil de montar, e nenhuma criptografia adicional foi feita. Sim, é ridículo, é realmente ridículo, que tipo de disfarce é esse na frente do chefe Lin? O Homem de Preto zombou em seu coração, que tipo de bruxas originais e almas antigas só podem ser interpretadas pelo chefe Lin agora? Eu posso ver que este é o símbolo da Bruxa da Vida, mas foi graças a um amigo. Amigos, o Homem de Túnica Preta perguntou subconscientemente, ele estava apenas surpreso que o verdadeiro Deus ainda tivesse amigos, mas imediatamente após perguntar, ele sabia que havia excedido as regras. Mas Lindy realmente pensou sobre isso, Bain e eu somos amigos. Ou é um relacionamento mais íntimo? Esqueça, antes de nos reunirmos com ela, vamos ser um pouco conservadores agora. Ah, uma amiga minha, Silver. Lindy disse, ouvi algo sobre a Bruxa da Vida da boca dela. Silver, a Bruxa da Neve, uma das 4 bruxas originais. O Homem de Preto engoliu em seco em silêncio. Uma vez que ele ficava nervoso, os tentáculos em seu queixo continuavam se movendo, quase saindo do capuz preto. Ele rapidamente fechou o capuz. É compreensível que a Bruxa Prateada e o chefe Lin sejam amigos. A Bruxa Prateada é diferente da Bruxa da Vida e da Bruxa da Noite. Ela é a chefe dos dragões e elfos, e a protetora de todas as criaturas míticas. Ele odeia seres humanos humildes, malignos e gananciosos, e até os pune.
O homem de preto subconscientemente levantou a mão e tocou os tentáculos em seu queixo. Eu e as pessoas trabalhadoras e corajosas da Cidade Baixa não somos mais seres humanos, e estamos sempre sujeitos ao grupo de pessoas indefesas da Cidade Alta. A opressão e exploração de seres humanos humildes e arrogantes. Todos na Cidade Baixa trabalham para os humanos inúteis na Cidade Alta desde o nascimento. Embora eu tenha ouvido o bispo da Igreja da Peste dizer que fomos oprimidos, mas nessas 2 vezes eu vim ao Distrito Alto para saber que esse tipo de opressão é pior do que o bispo. O que foi dito foi ainda mais exagerado e assustador. Agora deveríamos estar sob a proteção do chefe Lin e da bruxa prateada. Deixe esses malditos humanos desprezíveis pagarem o preço. Ok, Lin Jie abaixou a lupa em sua mão. Da seção da estela e da outra peça que um amigo me deu antes, deduzo que deve haver 3 fragmentos. O paradeiro de outro é desconhecido. A julgar pelas informações, deve ser o ponto de ancoragem deixado pela bruxa da vida no passado. Quanto à função desta estela, temo que não saberemos até que todos os 3 sejam coletados. Chefe Lin, não se preocupe, nossa Igreja da Peste reunirá o poder de todos os crentes para encontrar o 3º fragmento para você. O homem de preto rapidamente expressou sua determinação. Eu tenho uma pequena ideia, por que incomodar tanto a todos? Lin Jie cedeu seriamente. Embora a julgar pela atitude dessa pessoa, estima-se que este fragmento pode promover muito a pesquisa histórica de Nu Jin. É normal ficar tão animado, mas a humildade necessária não pode ser menor. A mera bruxa da vida é apenas uma pequena ideia do chefe Lin, como esperado do chefe Lin. O homem de preto disse com apreensão: não, nunca seremos capazes de retribuir sua ajuda. Sua vontade é a nossa vontade. O homem de preto disse com firmeza, e pressionou os mitos e lendas firmemente contra o peito direito como se estivesse dando seu coração. Parece que este livro é realmente de grande ajuda para os arqueólogos da Igreja da Peste. Neste caso, não serei educado. Lin Jie assentiu e disse: então deixe para todos. O homem de preto se sentiu ainda mais afirmado que sua existência foi grandemente afirmada, seu coração estava animado, e os tentáculos em sua mandíbula balançavam alegremente nas sombras. Vendo o sorriso encorajador do chefe Lin, o homem de preto não pôde deixar de se sentir um pouco perturbado, seu coração ficou agitado por um tempo, e então ele se lembrou do negócio que quase esqueceu. Há mais uma coisa para lhe contar. O homem de preto disse sinceramente: nossa cooperação com a Câmara de Comércio de Ash agora abriu outra estrada para a Cidade Baixa. Espero que você possa vir ao distrito de Xiaxing o mais rápido possível. O homem de preto não conseguiu evitar dizer emocionado: todos no distrito de Xiaxing pagaram muito por isso. Então foi sua ajuda. Lin Jie ficou um pouco surpreso. Ele tinha ouvido de Kili há muito tempo que a Câmara de Comércio de Ashtree abriu o 2º canal. Ele se lembrou de que havia apenas uma estrada que levava à Cidade Baixa originalmente controlada pela Holy Resources. Antes disso, ele reclamou sobre o motivo pelo qual o governo não construiu mais estradas. Afinal, se você quer ficar rico, primeiro deve construir estradas. É muito difícil consertar, mas agora a maior igreja da Cidade Baixa abriu independentemente o 2º caminho e está muito feliz em adquirir conhecimento. É realmente tocante. Este é o poder do conhecimento. Lin Jie pegou a mão do homem de túnica preta, que estava envolta em luvas pretas, e disse: estou muito comovido e já decidi ir para o centro da cidade, então definitivamente irei agora. Ao ver sua mão segurada pelo ídolo, o homem de preto estava prestes a sufocar de excitação, mas ele ainda prendeu a respiração e disse: obrigado, estamos esperando por você há muito tempo. Lin Jie assentiu e soltou a mão do homem de túnica preta. Vou dar uma olhada nele algum dia, mas lembre-se, não se esqueça de continuar estudando este livro que escrevi. Lin Jie apontou para este livro, Mitos e Lendas, e continuou a dizer sem mudar sua expressão: eu também coloquei muito esforço neste livro. É melhor que todos o leiam. O homem de preto congelou por um momento, então olhou para o sonho do caos em sua mão.
Este livro contém um poder extremamente poderoso. Muitos moradores comuns que não pudessem suportá-lo morreriam porque não conseguiam resistir à loucura depois de ler este livro. Portanto, o bispo da Igreja da Peste listou-a como a Bíblia mais nobre. Leia-a, mas o que o chefe Lin quer dizer para todos lerem? A propósito, Lin Die continuou com uma cara séria, você tem equipamento de cópia? Sim. Isso é ainda melhor, faça centenas de cópias deste livro e distribua uma para todos, para que todos possam ler. Repita, copie, isso mesmo. Lin Die disse naturalmente, na verdade, tentei escrever este livro o mais fácil possível, para que o público também possa experimentar a alegria do conhecimento. O homem de preto engoliu sua saliva. Embora este livro faça os moradores da Cidade Baixa enlouquecerem e morrerem, nem todos morrerão. Uma vez que sobrevivam, eles ganharão grande poder e se tornarão os crentes mais puros do chefe Lin, como um. Eu entendo. O homem de preto entende que o chefe Lin quer selecionar crentes poderosos e puros através deste livro. Entendo. O homem de preto não pôde deixar de lamentar a crueldade e a bondade do Deus verdadeiro em seu coração. Comparado com a hipocrisia míope da bruxa da noite e da bruxa da vida que protegem completamente todos os seres humanos, independentemente do caráter, e permitem que muitos cânceres continuem a se multiplicar, a abordagem do chefe Lin é verdadeiramente benevolente. Parece cruel, mas é absolutamente eterna. Eu entendo, vou transmitir seu significado aos corações de todos, você é tão generoso. O homem de preto elogiou sinceramente e retornou à viagem com os livros. Lin Die o observou ir embora na névoa espessa e acenou com as mãos contente. Fim do capítulo. Capítulo 410. Michael cobriu seu capuz, de frente para o infinito mar azul escuro, o vento forte soprou seu chapéu, e os cabelos dourados caíram do chapéu, que parecia ainda mais bonito sob o pôr do sol vermelho, deslumbrante. As solas de seus pés pisaram na areia dourada e macia, e o pôr do sol vermelho-amarelo refletiu em seu rosto. Aqui está o rei que uma vez tomou o vazio como seu país, o mago negro mais poderoso do mundo hoje, e a Fuji, que criou temporariamente uma barreira de vazio. Até Michael não pôde deixar de suspirar, ele merece ser aquele que governa o vazio. Tudo no mundo vem do vazio, e não é exagero dizer que Yafikiel é o mestre de todas as coisas. Afinal, não há nada mais permanente do que o nada do vazio, afinal, a eternidade é o nada. Michael costumava ter 9 companheiros como Yafuji, e ele pensou que reunir 10 pessoas neste mundo que pudessem mover tudo no mundo poderia realizar seu sonho. Afinal, palavras como eterno são tão simples quanto comer para essas 9 pessoas. Mas, Michael sentou-se em uma rocha que havia sido atingida por ondas, olhou para o mar sem fim e caiu em pensamentos profundos. No entanto, 4 de seus 9 parceiros caíram um após o outro, e a pessoa que os transformou ou matou era apenas um cara que afirmava ser o dono da livraria. Aqueles que compõem o caminho da espada de fogo são todos deuses de nível divino com existências muito antigas, e eles já ultrapassaram 99% das existências extraordinárias neste mundo em termos de mistério, mas são como água em um funil, indo para o centro, encontre-se com o dono da livraria. Lin, o chefe, este dono da livraria, que tipo de existência aterrorizante você é, porque você está sempre contra mim, e qual é o seu propósito? Enquanto Michael pensava muito, várias imagens residuais começaram a aparecer lado a lado no vazio. Michael se levantou da pedra e endireitou seu manto branco novamente, ignorando sua caça na brisa do mar. A cruz vermelha em sua mão foi colocada na frente dele como uma bengala. Ele pisou descalço no lago arenoso, e as ondas brancas continuaram beijando seus pés. A reunião da Estrada da Espada de Fogo finalmente começou. A primeira imagem residual no vazio, e Agiev, falou primeiro, Michael, eu trouxe todos aqueles que podem vir para a festa na Estrada da Espada de Fogo. Não é que a Estrada da Espada de Fogo nunca tenha se encontrado antes, é que eles raramente reúnem tantas pessoas. A maioria deles são apenas Shang da Feng passando informações uns aos outros.
Infelizmente, Shang Dafeng faleceu. Além disso, depois de falar com o rei gigante Augustus, Michael decidiu mudar o hábito de espalhar seu trabalho ao longo do caminho da Espada de Fogo e se concentrar completamente em erradicar o chefe Lin primeiro. O chefe Lin se tornou uma montanha intransponível aos seus olhos e, mais ainda, uma existência que ele deve superar. Embora ele não tenha sentido totalmente a força do dono da livraria, a intuição de Michael ainda lhe diz que, desde que ele supere isso, se ele for dono de uma livraria, seu sonho estará ao seu alcance. Michael olhou para as imagens residuais em diferentes formas. Eram todos os transcendentes mais nobres do mundo. Para eles, os seres humanos, como formigas, se transformavam em formas humanas, o que era simplesmente ridículo para eles. Além disso, muitos deles existem até mesmo longe dos humanos e não têm como entender a estética e a postura dos humanos. Transformar-se à força em humanos tornará as pessoas ainda mais imprevisíveis. Em contraste, Michael tem uma compreensão muito boa da estética humana. Michael silenciosamente recitou os nomes dessas várias imagens residuais em seu coração e, de repente, viu que havia uma existência humanoide muito estranha no final, que parecia um jovem, mas aquela aura familiar surgiu em seu rosto. Yanar. Michael disse o nome desconfiado, porque sua respiração era muito parecida com a do mestre que manipulava o tempo. Esta é sua nova forma. Pensei que você estivesse morto, ótimo. Antes que a imagem residual do jovem pudesse falar, outra enorme sombra entrincheirada de repente falou. Yanar lutou uma batalha com o dono da livraria antes e se envolveu acidentalmente na batalha no bloco 67. Eu tenho tudo isso. Pode ser observado claramente, mas eu ainda o encontrei. E a Fiji, que parecia um velho em uma túnica esfarrapada, disse de repente, ressuscitado com a ajuda de uma criança negra controlada por Raziel. Sim. Michael franziu a testa, um pouco confuso. Sim, Yanar, disse, o fantoche que Raziel usou para experimentos antes, chamado Fit, foi usado como um recipiente por mim. Depois de terminar de falar, Yanar levantou a mão, seu braço originalmente de imagem residual começou a tomar forma. Seus braços refletem inúmeras cores inimagináveis como inúmeras estruturas condensadas de luz, fragmentadas e inquebráveis como vidro. Um pequeno verme gradualmente derreteu da palma de sua mão, e Michael imediatamente sentiu a respiração claramente. Era um inseto do tempo, e todas as suas dúvidas foram apagadas. Ah, é realmente você. Michael não pôde deixar de levantar os cantos da boca, e sua tristeza desapareceu quando ele encarou o mar ao anoitecer e ao pôr do sol agora mesmo. Eu não esperava que você fosse capaz de escapar das mãos daquele dono da livraria. De repente, uma imagem residual magra e alta como uma vara de bambu fez uma voz confusa. Eu ouvi direito, Michael, você acabou de dizer, escapar daquele dono da livraria. Michael ficou em silêncio depois de ouvir essa pergunta. Yanar domina a lei do tempo, que é sem dúvida a lei da vitória. Até eu, Handekiel, tenho que admirar, você realmente disse, escapar. Magro e alto como um bastão de bambu, usando uma cartola alta e apoiado em uma bengala preta, além de um corpo de vários metros de altura, Handekiel, como um cavalheiro humano, tem olhos profundos. Aquele dono da livraria é tão forte. Handikir inclinou a cabeça ligeiramente, mas não havia medo em seus olhos, em vez disso, havia uma luz estranha brilhando. Vendo que seu companheiro não se importava tanto com o dono da livraria, Michael não pôde deixar de suspirar e continuou, não é uma questão de ele ser forte ou não. Eu e ele temos vida curta. Aquele dono da livraria não é tão forte. O silencioso, Yanar, falou de repente e interrompeu diretamente as palavras de Michael, fazendo com que os olhos de todos se concentrassem nele. Meu chefe já lutou contra ele antes. Ele é realmente muito forte, mas não é tão forte. Yanar, disse com alguma insatisfação, é muito pequeno para me chamar de fuga, Michael. Michael franziu a testa e então disse, mas Raziel e Shang Dafeng caíram em suas mãos. Na visão deles, a traição de Raziel não foi tão simples quanto parecia.
O verdadeiro Raziel morreu há muito tempo, e o Raziel existente é apenas um fantoche cuja vontade foi engolida. Essa é a bruxa ao lado dele, Vapuges, que está no comando da noite. Ela matou Shang da Feng e devorou Raziel. Eu posso recuar completamente ao lutar contra ele, todos podem. Michael, você também não lutou contra ele e recuou suavemente. Yanar perguntou confiantemente, se ele é realmente tão poderoso, por que ele não te matou naquela época? As palavras de Yanar fizeram outros membros da World of Fire Sword acenarem com a cabeça. Yanar viu que Michael ainda tinha dúvidas, ergueu as sobrancelhas e disse diretamente, é inútil nos preocuparmos com o quão forte ele é agora, certo? Não importa o quão forte ele seja, ainda não temos que vencer. A queda de Raziel e Shang da Feng deve nos dar muita inspiração, isto é, ele é realmente muito poderoso, mas não é o suficiente para nos derrubar como um corpo unido. É por isso que ele escolhe nos derrotar um por um, certo? Em outras palavras, enquanto estivermos dispostos a nos unir, então o dono da livraria não é nada a temer. Não é exatamente por isso que você veio aqui, Michael. Michael, que ouviu isso, ponderou por um longo tempo e finalmente clicou, você está certo. Fim do capítulo.